Olá, bom dia. Tem tanto tempo que não apareço aqui. Os dias não estão fáceis. Geralmente, quando eu gravo, mostro lugares lindos da Austrália, né? Passeios e diversões e sorrisos. Mas parei de gravar porque tô dodói. Fiquei com influenza. Aqui em casa todo mundo ficou com influenza. Tô com febre. Mas hoje é meu aniversário. Ontem foi meu aniversário aqui, porque a gente tá no futuro, né? Eu brinco que aqui na Austrália a gente vive no futuro. E em comparação com o Brasil, a gente tem que ficar esperando vocês acordarem, né? Pra resolver as coisas e tal. Mas enfim. Ainda é meu aniversário no Brasil, então ainda tô comemorando, ainda passo. E eu tava aqui fazendo meu devocional com Deus, né? Nessas horas que o calo aperta, infelizmente, é a hora que, né, Deus mais se faz presente na nossa vida, assim, da gente buscar, né? Quando o calo aperta, infelizmente, é a hora que a gente mais busca Deus, quando não deveria, né? Deveria ser enquanto a gente tá bem, a gente buscar a presença de Deus e a gente, né, completar com aquilo sempre. Mas o que mais acontece é quando a gente tá alegre, feliz, sabe? A gente vai, né, esquecendo e colocando o Senhor lá no cantinho. Mas quando hora de aflição chega, a primeira coisa que a gente faz é correr para os braços do Senhor. Então, esse é um mês do meu aniversário, não foi fácil. Foi um mês de muito desafio. É um mês que eu percebi o quão distante eu estava do Senhor. O quão distante o Senhor estava fazendo falta na minha vida. E eu estava aqui no meu devocional, né, meditando nisso tudo. Eu quero ler para vocês também. É aquilo que, gente, eu não sou pastora, eu não sou professora, não sou nada. Nunca preguei para ninguém, eu acho. Mas Deus colocou no meu coração para falar o que Ele falou comigo, né? Falar para vocês o que Ele falou comigo, o que Ele tá trabalhando no meu coração nesse momento. Então, estava lendo aqui 1 Samuel, capítulo 4, que foi quando, né, os filisteus vencem os israelitas. Eu vou ler tudo, gente. Se vocês não quiserem, vocês botam aí na velocidade 2, que aí eu falo rapidinho. Eu sou lenta assim mesmo, me desculpa. Vou começar. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos. Entronizado entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram:
Que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, filisteus. Portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca da aliança, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então ocorreu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazida rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em grito. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Eli era da idade de 98 anos. 98 anos. E os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que sai das fileiras, e dela fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se o pescoço. E morreu. E porque era homem já velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e lhe deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Deus. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca da aliança. Então, essa palavra, ela me chamou muita atenção em 2 momentos. Um momento que eles estavam perdendo a guerra, e foi um momento ali de desespero. Eles mandaram trazer a arca da aliança. E quando eu li isso, no meu coração, né, veio um sentimento assim de que eles colocaram a arca da aliança em xeque, né, eles colocaram a Arca da Aliança em risco, né? Eu fiz no meu devocional hoje de manhã, eu vou até ler fiz umas anotações, né?
Coloquei aqui, ó. Você tem que proteger a presença de Deus na sua vida, né? Não tem como negociar. Negociando a presença de Deus, tipo, só uma musiquinha, só um copinho, só um lugarzinho, uma baladinha, um pagodinho, né? Só um negocinho errado aqui. Quando você faz algo que está errado, o Espírito Santo se ausenta. Ele é santo, ele quer santidade. E digo isso na condição de errante também. Porém, temos que ter consciência de que cada vez que fazemos coisas erradas, o Espírito Santo se ausenta, porque ele não participa do erro, né? Então, o Espírito Santo ele se ausenta quando a gente está fazendo alguma coisa errada, porque ele não vive no erro, ele é santo, ele, ele é um Deus santo. O Senhor, ele pode sim nos perdoar, ele pode sim estar com a gente à medida que a gente, né, pede perdão, mas ele é santo, ele não vai ficar com você enquanto você tá bebendo um copinho, enquanto você tá falando palavrão. E eu não digo, gente, que eu sou santo, Deus que me perdoe, eu a mais pecadora, né? Mas a gente erra, mas a gente tem que ter consciência de que enquanto a gente tá errando, o Senhor não está com a gente, porque ele não participa do nosso erro. Então, é isso que a gente tem que buscar, não errar. Mas se errar, sabendo que enquanto a gente está errando, ele não está com a gente. Porque ele não participa do erro, ele não participa do nosso erro. E outro momento que me chamou a atenção foi quando as pessoas, né, souberam, né, o Samuel soube e a esposa do Finéias soube que a Arca da Aliança foi roubada e eles se desesperaram, porque eles falaram, né, e o nome que ela deu para o filho dela foi Icabô, que foi-se a glória do Senhor. Então, você imagina, né? Foi-se a glória do Senhor na nossa vida. E é assim que a gente se sente quando a gente tá afastado mesmo, sabe? Da presença do Senhor, quando a gente sente. Quando Deus não tá com a gente, a presença do Senhor não tá, é a pior coisa do mundo que pode acontecer. Tanto é que, né, Samuel, quando recebeu a notícia, ele, né, claro, obviamente, ele ficou triste com os filhos dele, mas a última notícia que ele recebeu foi que a Arca da Aliança, né, que a presença do Senhor tinha se ausentado, né, tinha sido roubada. Então, foi nesse momento que veio, sabe, para ele foi um desastre, né, um desastre, ele assolou a vida dele, um susto, ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. Então, foi nesse momento que que a tristeza mais se aproximou assim do coração dele, foi ele saber que a presença de Deus tinha se ausentado na vida dele. Fiz também aqui, ó, eu falei um pouquinho, né? Eles ficaram estarrecidos quando souberam que a Arca da Aliança foi levada, porque não há coisa pior no mundo do que a presença de Deus não estar com você. Na época não tinha a presença do Espírito Santo em todos e a arca habitava a presença de Deus. A pior coisa é você não ter a presença, a direção e a companhia de Deus na nossa vida. E é isso, gente. Eu tava falando com vocês que esse mês foi bem difícil, né? Foi um mês bem desafiador, assim, pra mim. Mas esses meses, né, que antecederam, foi pior, porque eu tava aqui, sabe? Eu tava nesse ponto de não sentir a presença de Deus na minha vida. Assim, eu sou cristã desde que eu me entendo por gente, desde que eu me lembre. E, sabe, a presença do Senhor é constante na vida do crente, né?
A gente que é cristão, a gente tem que ter a presença do Senhor, a gente tem que sentir Deus em todos os momentos da nossa vida diária, assim, de minuto em minuto, você sabe que você tá com o Espírito Santo ali, né? Vamos, minha filha, vamos embora. E meses, e meses, e meses eu não senti a presença de Deus na minha vida, me guiando e falando comigo, sabe? Então eu, no desespero mesmo, e eu, sabe, com esfriamento espiritual, sabe, não sei se tem gente aqui que não acredita, mas enfim, eu acredito sabe, demônio secar, Satanás cegar espírito de esfriamento, sabe? De não querer ler Bíblia, de achar que ler Bíblia é chato, que não querer orar mais, sabe? Eu orava ali, ai, oi, Espírito Santo, mas sabe quando você se sente vazio, frio, um seco, lá dentro da sua alma, sabe? É uma coisa inexplicável, gente. Sabe, a vida da pessoa sem o Espírito Santo é uma vida morta, é uma frieza, é um sentimento de morto-vivo. É um sentimento de você tá vivo, mas tá morto por dentro, tá morto espiritualmente, tá abalado, sabe? E não era porque estava acontecendo alguma coisa de ruim na minha vida, não. As coisas até estavam andando, mas era um sentimento, uma sensação de morto-vivo de verdade. Até que nesse mês aconteceram tantas coisas, que a vida do crente não tem outra, é só correr mesmo para os braços do Senhor e se acalorar lá. E foi lá que eu me reencontrei com o Espírito Santo, sabe? E essa é a maior sensação, é a melhor sensação de que você pode ter na sua vida, né? O Espírito Santo, ele é um amigo ao lado, ele é um consolador, ele é um provedor também, né? O Senhor é um Deus provedor. Ele te acalma, ele te alinha, sabe? Muitas vezes você pensa em desistir mesmo de tudo, fala, sabe, não quero mais nada, mas o Senhor fala, vem cá, minha filha, fica aqui, se acalma, calma que tá chegando, tá tudo no meu controle. Então, é isso que a gente tem que ter, sabe? É controle, é deixar Deus controlar, na verdade, né? Por mais que a gente seja elétrico, tipo, vou fazer, vou acontecer, vou fazer. Não, deixa o Senhor controlar sua vida, controlar suas emoções. Ontem foi um dia normal, pra mim não teve, tipo, nada especial. Ganhei presentinho, né, do meu esposo, dos meus filhos, mas não teve bolo, não teve almoço especial, nada disso. Já falei, né, meus filhos primeiro pegaram influenza, e aí agora por final fui eu que peguei, fiquei com febre, então foi um dia, assim, pra mim normal, não aconteceu nada nada demais, né, de especial teve meu aniversário, que eu creio também que nossos aniversários é uma data muito importante para o Senhor, que Ele realmente olha pra gente e renova a nossa força, renova a nossa vida, nossas expectativas, os nossos sonhos, nossos caminhos, né? Ele alinha. Então eu creio que essa data é muito importante pra gente e pro Senhor, né? Sobretudo, mas é isso que eu queria deixar para vocês. Eu orei ao Senhor antes de fazer esse vídeo, eu espero que esse vídeo alcance quem precisar alcançar. Não quero visualizações, eu quero que o Senhor entregue esse vídeo para quem precisar nesse momento. E é isso. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e não se esqueça que Deus é maior do que tudo e é tudo que a gente precisa.
tudo. Sem Deus a gente não é nada, sem Deus a gente não é ninguém. E Deus é a pessoa mais importante da nossa vida e que a gente nunca, nunca, nunca se afaste da presença dele, jamais. E é isso, que você deixe Deus trabalhar também na sua vida, tá bom? Um beijo, fica com Deus e Deus te abençoe. Tchau.